Rukandel, o maior clã de espadachim do mundo. Pessoas desse famoso clã nascem com corpos poderosos e talentos excepcionais. Esse clã manda no mundo com seu poder marcial dominante. Suas maiores características são de batalhas, saques e domínios. Nesse clã só sobrevivem os mais fortes, e foi nesse clã que nasceu o protagonista Jin Rukandel, o filho mais novo do clã Rukandel. E toda vez que uma criança nasce nesse clã, é obrigatório passar pelo ritual de seleção, onde são postos várias espadas enfiadas no chão, em um campo aberto. Aí eles vão lá e deixam a criança escolher uma espada. E o significado deles fazerem isso é para prever o futuro da criança. Não é tipo prever o futuro, mas sim mostrar um caminho que essa criança deve seguir. E o protagonista escolhe nada mais nada menos do que a espada mais forte, a Barizada, a espada do patriarca. E como ele escolheu essa espada, ele é marcado como a criança que recebeu o destino do patriarca. E como ele escolheu a espada do patriarca desde criança, ele acreditava que seu futuro só teria sucesso e glória. Mas porém, ele não tinha nenhum talento com a espada. E todos não acreditavam que um descendente da tão gloriosa família Rukandel poderia ser tão ruim com a espada. As pessoas o chamavam de o fracassado de Rukandel. Mesmo ele treinando todo santo dia, não conseguia melhorar nada. E seus irmãos mais velhos tinham raiva dele, por ele ter escolhido a espada do patriarca. E todo dia ele era humilhado por eles, levando tapas e chutes. Ele sofria diversos tipos de humilhação. Seus irmãos não deixavam ele nem ao menos treinar em paz. Mesmo ele sofrendo tormento dos seus irmãos e não tendo nenhum talento, ele achava que nada disso importava. Ele pensava que só precisava treinar duro, para assim receber o reconhecimento da sua família. Ele treinava dia e noite, mas isso não foi o suficiente. Ele foi expulso do clã. Com apenas 23 anos e sendo expulso do clã, ele acabou se tornando um andarilho sem destino. Resumindo, sem lugar para ir e sem um tostão no bolso, ele acabou virando um mendigo. Aí um dia ele estava sentado na calçada de uma rua, e foi naquele momento que uma mulher passou e viu que ele tinha talento para magia. Essa mulher era um mago, e como ela viu que ele tinha talento para magia, ele acaba virando discípulo dela. Aí nesse mesmo momento ele descobre que tem talento para magia, mas isso era um ato proibido dentro do seu clã. Por isso ele não tinha descoberto esse seu talento. 3 anos depois, ele tinha acabado de virar um mago e estava fazendo experimento para fortalecer a sua magia de conjuração. Mas de repente, sombras totalmente negras o engolem e ele se encontrava no absoluto escuro. E de repente, quando ele olha para trás, ele vê uma espécie de gigante envolvido por sombras. E o protagonista pergunta: "Quem é você?" Ele fala que seu nome é Sodared, o mestre das sombras. Ele diz que ele é o deus das sombras e que quer fazer um contrato com o Prota. E se ele fazer contrato, ele iria ganhar uma imensa quantidade de poder e também poderia anular maldições. E nesse mesmo momento, Sodered descobre que alguém colocou uma maldição no Prota, chamada de Ilusão da Lâmina. Essa maldição consegue reprimir qualquer talento com a espada. E isso explica porque o Jin não tinha talento algum com a espada. Aí o Sodered quebra a maldição e faz um contrato e fala que tem grandes esperanças no Prota e espera que ele se torne um espadachim mágico do século, e fala que vai assistir ele com prazer. Depois disso, o Prota volta para onde estava e o Sodered desaparece. Aí o Prota, com muita esperança, pega uma espada e sai de dentro da casa para testar seu potencial com a espada. Quando ele dá o primeiro golpe com a espada, ele consegue enxergar um novo horizonte, balançando a espada para todo lado. Ele sentia como se ela não pesasse nada. Parecia que estava só balançando o braço. Ele também tinha sua experiência com magia que ele tinha acumulado durante esses 3 anos. Aí ele tenta adicionar magia na espada e vê que ele tinha um talento fora do comum. A partir daquele momento, não existiu garoto menos talentoso dos Rukandel. Finalmente, seu trabalho duro tinha dado frutos. Depois disso, a cena corta para uma colina, onde tinha vários cavaleiros observando ele treinar. Depois disso, ele vai dormir e acorda com o grito de uma pessoa.
Naquele momento, ele percebe que a vila estava sendo atacada e vê que seu corpo estava pesado. Aí ele percebe que estava debaixo dos destroços da sua casa. Dando seu último suspiro, ele se pergunta: morrer dormindo? Eu fui destinado a nada? Não tive nem chance de usar meu poder ou minha magia. Então por que me deram esperança? Hein, Sodered? Aí ele acaba morrendo e tudo fica escuro. Quando ele abre os olhos, vê uma grama verde e ele estava tocando com as suas mãos. Mas diante de seus olhos não eram suas mãos, e sim de uma criança. Olhando ao redor, ele não sabia o que estava acontecendo. A única certeza que tinha era que tinha morrido. Ao olhar para frente, ele vê várias espadas enfiadas no chão, e uma só chamou sua atenção. Sim, era a Barizada. Aí ele percebe que tinha voltado para o passado, quando ele era apenas um bebê de 1 ano, e que ele estava no ritual de seleção. Engatilhando, ele chega na Barizada e a toca com sua mão, e todos em volta se surpreendem por ele ter escolhido a espada do patriarca. E em seu pensamento só havia uma coisa: nessa vida eu vou escolher eu mesmo. E assim se encerra o primeiro capítulo de Che Svort das Son. Desculpa meu inglês que eu não sou muito bom, mas passando esse nome para português fica: o filho mais novo do mestre espadachim. Se vocês gostaram desse capítulo, deixa o like, e quem quiser parte 2 digita eu.